Está no ar, Grito dos Povos e Comunidades Tradicionais, com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias dos povos e comunidades tradicionais. O lema do prefeito Calil é governar para quem precisa. Estou ouvindo muito no meio dos carroceiros, eles dizendo assim: Frei Gilvander, estão nos julgando sem nos conhecer. Eu ouço muito no meio dos carroceiros dizendo assim: nós somos os primeiros interessados para que não aconteça nenhum maus tratos, para que nenhum cavalo, nenhuma égua, nenhuma mula seja maltratada. E é claro que em todos os setores da sociedade não há perfeição, que existe alguns casos de maus tratos, a gente pode encontrar aqui ou ali, mas isso não é maioria, não é a regra, é exceção. E outra coisa, se for assim, por exemplo, quantos vereadores da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte já foram presos pela polícia porque cometeram crimes por roubalheira? A gente não pode matar o trigo só pela presença de algum joio no meio, né? Isso, inclusive, está no Evangelho de Jesus Cristo. Chegaram para Jesus: ó Jesus, nós plantamos o trigo aqui, mas apareceu um joio no meio. Vamos decepar e matar tudo? Jesus falou: não, peraí. O que os carroceiros e carroceiras, e parte dos carroceiros é povo cigano. Então, veja, duplamente povo tradicional, protegido pela Convenção 69 da OIT da ONU. Estão pedindo, é isso que você disse muito bem aqui. Se a pessoa está com uma doença, agora, para acabar com a doença, você mata a pessoa? Ué, que absurdo de lei é isso. É dizer, olha, tem joio no meio do trigo, vamos passar a régua e matar todo mundo, resolve o problema. Um absurdo de dizer, substituir 10 mil cavalos por 10 mil motos, um cavalo de lata, que é um absurdo, né? Primeiro que é muito mais caro, vai aumentar a poluição em Belo Horizonte, aumentar o número de acidentes, de mortes por motos. Grande parte dos carroceiros ou é analfabeto ou semi-analfabeto, não vai ter condição e nem vai querer tirar carteira de motorista. É uma atividade tradicional. Todas as cidades do Brasil e do mundo têm carroceiros, né? Os carroceiros, a professora Lenir Baeta, né, arqueóloga, historiadora, antropóloga, já demonstrou, ao longo da evolução da humanidade, tem a presença dos carroceiros. Os carroceiros ajudaram a construir em Belo Horizonte. Agora chega umas pessoas que é de outro lugar social, que não é o dos carroceiros, que não é de classe trabalhadora, e fala assim: os carroceiros estão atrapalhando o trânsito. Mas por que não perguntar o contrário? Não é o trânsito que está atrapalhando os carroceiros? Quem foi que chegou primeiro em Belo Horizonte? Foram os carroceiros com as carroças ou os automóveis e os carros? Quanta pedra e quanto trabalho, quanto entulho que os carroceiros vêm carregando em Belo Horizonte desde o nascimento, há mais de 120 anos. Agora, simplesmente por causa do mito do progresso, do desenvolvimento, da modernização, nós vamos matar essa diversidade cultural? Tem gente que gosta de dizer para os turistas: Belo Horizonte é uma grande roça, aqui tem as relações do interior, dos camponeses, mas querem ir matando. Então, eu também, como você, Valdinal, estou indignado de ver esse projeto de lei aprovado em segundo turno na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, e oxalá o prefeito Calil tenha a sensatez e honre para valer o lema do governo dele: governar para quem precisa. E essas 10 mil famílias de carroceiros, entre os quais centenas, se não milhares, de ciganos, precisam e muito. É por aí, Valdinal? Frei Gilvander, inclusive, aqui nós temos, né, no meio da etnia Calon, temos famílias que saem para trabalhar no Barreiro, são carroceiros, trabalham procurando serviço. Quando volta aí vem pelo sacolão, recolhendo aqueles alimentos que não servem mais para venda, traz para os acampamentos e distribui para as famílias. Além deles trazer o sustento para a sua própria família, eles recolhem alimentos que já não servem para uso de vendas, verduras, assim dizendo, né? Porque o pessoal não gosta de estar entregando, mas eles aprenderam a fazer isso, essa campanha, vem trazendo, recolhe e distribui. E os povos ciganos, a maioria dos acampamentos não tem condições de comprar, de colocar um alimento.
na barraca. Muitas das vezes a gente vive desse tipo de verdura. A verdura que a gente come é a verdura que a gente ganha. Quando você fala que você está trocando um cavalo por uma moto, eu acho um absurdo, porque a maioria, vamos se dizer assim, do povo cigano, da etnia Calon, eu falo mais do povo cigano, porque é o povo que eu represento, são analfabetos, não sabem ler e escrever. Como é que vai dirigir uma moto? Como é que vai tirar uma carteira? Aí supomos que sai para dirigir essa moto, esse cavalo motorizado, vamos se dizer assim. Aí vem polícia, prende porque não tem carteira, multa por causa disso. Então a gente tem que ter consciência. E se o prefeito Calil, eu falo se, porque eu só acredito na resposta desse projeto de lei quando ele dizer não ao projeto e vetar esse projeto. Aí eu acredito que ele está governando realmente para quem precisa. Então, prefeito Calil, eu não estou aqui te julgando, entenda, eu estou aqui fazendo um apelo, porque a sua propaganda, a sua campanha política foi dizer que governa para quem precisa. E agora, quem precisa do seu governo, do seu apoio, são os povos tradicionais, os carroceiros. E dentro dos povos carroceiros, lá nós temos povos ciganos, que a maioria dos carroceiros nós temos povos indígenas que são carroceiros, nós temos povos quilombolas, nós temos outros movimentos, outros povos dentro deste movimento. E eu não acredito que é só 10 mil famílias que vão ficar passando dificuldade, só 10 mil famílias que vão ser prejudicadas, não. Tem muito mais famílias nesse contexto que não está sendo contabilizadas. Eu volto a fazer um apelo para o prefeito. Prefeito Calil, meu nome é Valdinalva, moro aqui no acampamento cigano de Ibirité. Caso queira entrar em contato comigo, nós temos o CONEPI, que eu também sou presidente do CONEPI. Gostaria de convidar o prefeito para um diálogo social com a sociedade civil e com os povos tradicionais, que escute esses povos. Eu estou à disposição, mas a favor dos povos tradicionais. E eu gostaria muito de apelar pelo seu coração, prefeito, pela pessoa humana que eu acredito que o senhor seja. Vete esse projeto de lei. Não sancione essa lei, prefeito. Se o senhor sancionar essa lei, o senhor vai matar muita gente. É crianças, é idosos, é deficientes que passam fome e que não têm políticas públicas. Passam a visitar pessoalmente essas comunidades e ver como vivem, para o senhor saber da realidade. Porque esses vereadores que votaram a favor desse projeto de lei é porque não conhecem a realidade, porque não sabe o que é passar fome, não sabe o que é um filho pedir, pai, mãe, me dá um pão, me dá um pouco de arroz. E muitas das vezes tem água de fubá para dar aos filhos. Eu falo que eu tive água de fubá e muitas das vezes eu não tinha o gás. Sacudia a mamadeira assim, dava a minha filha para alimentar. Então, prefeito, deixa aqui o meu recado, o meu apelo, e, ao mesmo tempo, o meu desafio. Eu desafio o prefeito a ter um diálogo social com a sociedade civil, com os povos tradicionais, os povos de carroceiros. Eu faço esse apelo, eu faço esse desafio. E o diálogo social, para mim, está acima de tudo. Eu aprendi que o diálogo social traz visibilidade e vitória para a luta. Se o prefeito, se o governo nos escuta, e assim vice-versa, as coisas caminham. Não bate de frente com os povos que precisam realmente do senhor, não bate de frente. O jogo vira. Hoje o povo passa dificuldade. Ok, Valdinalva, muito obrigado. Estou observando que aí na sua barraca, no querido acampamento São Pedro, do Cigano Calon, a tardezinha está chegando e a luz natural do irmão Sol está indo embora. Obrigadão, minha querida, que a luz e a força divina e todos os nossos ancestrais de luta, os povos tradicionais, continuem nos energizando para nós continuarmos travando todas as lutas justas, legítimas e necessárias. Essa luta dos carroceiros, do povo cigano, dos povos tradicionais, é uma luta mais do que justa. Um abração, muito obrigado, tá? Isso. Um abraço, Frei Giovanni. Juntos somos mais fortes. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros.